Entre os procedimentos estéticos mais procurados recentemente está a bioplastia, conhecida também como preenchimento. Por essa técnica é possível aumentar os lábios e disfarçar as linhas de expressão na face. Mesmo parecendo simples, por ser considerada uma plástica sem bisturi, a bioplastia também pode trazer riscos e resultados indesejados. Acompanhe. As academias podem até ajudar na busca da beleza ideal, mas tem coisas que elas não podem resolver. Uma mudança no rosto, por exemplo. É aí que entra em cena um procedimento estético chamado de bioplastia. Inicialmente eles foram conhecidos como preenchedores e depois a gente também hoje conhece como a denominação de bioplastia ou modelagem facial. A utilização de biomateriais é antiga. Há registros de que os egípcios se utilizaram de metais no reparo de lesões cranianas. Os biomateriais podem pertencer à categoria das cerâmicas, que imitam as matrizes ósseas, dos metais, utilizados, por exemplo, na reconstrução da calota craniana e em próteses de joelho, ou à categoria dos polímeros, a maior delas, onde encontramos o silicone das próteses mamárias e as substâncias de preenchimento. Polímeros são substâncias inseridas abaixo da pele, que podem se dividir em 3 categorias: absorvíveis, semipermanentes ou permanentes. Entre as mais conhecidas estão o ácido hialurônico e o hidrogel, a substância que causou problemas de saúde à modelo Andressa Urach. As substâncias precisam ser registradas na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A médica alerta para o cuidado com a quantidade dos produtos e as diferenças e efeitos que podem apresentar para cada pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com os modismos, né? Porque a gente tem já os produtos conceituados e seguros e os produtos de moda, que nem sempre são os mais adequados. E o produto indicado para fulana, ele pode não ser o mesmo mais adequado também para ser utilizado numa outra paciente. O problema vivido pela modelo Andressa Urach chamou a atenção para os riscos do uso de algumas substâncias de preenchimento. Andressa fez uso do hidrogel, substância que não foi liberada nos Estados Unidos, mas era permitida no Brasil, liberada pela Anvisa até ser proibida em março de 2014. Por aqui, um dos produtos mais populares para preenchimento é o ácido hialurônico, mas antes de escolher entre um e outro, é preciso saber as diferenças entre eles. Eles têm em comum o risco da contenção de volume. Então, eu não concebo que possa se fazer um volume mais do que 5 ml para ambos. Sou adepto ao ácido hialurônico, pelo seu histórico positivo, né? Porque ele é tratado de tal forma que ele não induz reação por parte do organismo. O hidrogel, eu tenho algumas restrições pessoais, mas ele tem sido utilizado, é autorizado, né? Com essa contenção de volume. Mas não é a minha opção não, porque quando se tem uma reação de corpo estranho nesse tipo de material, esse material ele não fica circunscrito em um volume que a gente possa retirá-lo quando queira. Ele fica difundido, né, nas entranhas do tecido e a gente não consegue retirar. Um dos agravantes no caso da modelo foi justamente a quantidade aplicada. O uso recomendado dos polímeros varia entre 3 e 10 ml. Andressa aplicou 500 ml, quantidade similar a 2 copos como este. Uma aplicação não depende apenas da vontade do paciente. O médico também é responsável por aplicar apenas a quantidade recomendada, sob o risco de responder judicialmente caso algum problema aconteça. Não tem essa de se ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa, né? Então nós temos que rigorosamente seguir o que é preconizado nos tratados, né, nos congressos. As responsabilidades do médico com o procedimento médico, quem conhece é ele. Então, ele vai fazer aquilo que ele acha que não põe em risco, não é arriscado, né? Não põe em risco a saúde e a integridade física do seu paciente. Se ele, mesmo que o paciente queira, ele enxerga o risco, ele pode sim se negar a fazer, se negar a proceder daquela forma. E até, penso eu que ele até deve, para evitar se expor a esse risco de erro. Além de expor os riscos, o médico precisa também dar apoio após a cirurgia. O desembargador esclarece os textos legais que tratam do assunto.
Nós temos uma legislação geral, nós temos o Código de Ética Médica, uma legislação geral que é o Código Civil, que é o Código do Consumidor, né? Eles vão nos trazer os parâmetros a seguir. E, claro, o Código de Ética Médica vai trazer o quê? Os parâmetros que o profissional deve seguir para fazer para aquele procedimento. E isso vai nos levar a verificar, olha, ele seguiu a técnica correta, né? E, ao seguir a técnica correta, provocou um dano no paciente? E esse dano no paciente era esperado? Esse tipo de procedimento parece simples. Em alguns casos, basta o produto e a seringa para que o sonho de uma mudança estética se concretize. A favor do paciente está uma consideração jurídica de que plásticas como estas têm obrigação de resultado. Um procedimento estético tem sido considerado pela jurisprudência como procedimento de resultado. Você está contratando um resultado. Agora, uma cirurgia de urgência, de uma apendicite, de uma fratura de fêmur, aí sim é de meio. Eu tenho que fazer a cirurgia para aliviar o sofrimento ou para melhorar a condição clínica do meu paciente. Estética, ela é de resultado porque ninguém contrata uma cirurgia para ficar pior do que estava antes. Contudo, para que o procedimento tenha um final satisfatório, cabe também ao paciente ouvir e respeitar as orientações. Por exemplo, sobre as regiões do corpo não recomendadas para aplicações. Então, regiões pouco vascularizadas, como as irradiadas, em regiões muito próximo à pele, né, muito próximo à superfície da pele, eu colocaria um exemplo típico, o dorso do nariz, essa parte do nariz. Eu acho que é uma região que a gente não deve colocar biomaterial. E o principal, escolher bem o profissional que fará o procedimento. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com essa prostituição de oferta de serviços com profissionais não habilitados ou com produtos não certificados, não liberados, né, pela vigilância. E mesmo que forem liberados, a gente tem produtos de qualidade A, produtos de qualidade B. Essa escolha pela internet, sem você ter uma consulta, você tem que tomar muito cuidado.